Quando eu decidi abrir a minha instituição de ensino, a primeira matrícula foi de uma peruana. Olha, vai prestando atenção nessa história. Lembra? Argentina, eu não falava espanhol, tinha dificuldade. Abri o Instituto Simas em 2007, minha primeira matrícula, uma peruana. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: Lucivaldo, mas como uma peruana veio parar no Brasil? Como uma peruana veio parar no Brasil? E por que essa peruana decidiu estudar no Simas e fazer radiologia? E ela queria estudar enfermagem. Ela veio fazer a matrícula de enfermagem. Só que eu não conheço nada de enfermagem, não conhecia nada de enfermagem na época. Eu falei para ela assim: olha, eu já viajei para alguns países e na minha opinião, por tudo que eu conheço da radiologia, e por eu ser tecnólogo é o profissional que ele tem um conhecimento da tecnologia na área do diagnóstico por imagem, eu percebi que alguns tecnólogos estão migrando para a área de aplicação. Só que para ser application, esse tecnólogo ele precisa primeiro ter a formação em tecnologia. E ela pegou, olhou para mim assim e falou: eu quero ser radiologia. E eu falei assim: eu acho que é o melhor caminho. E ela pegou e se matriculou no Simas para fazer o curso técnico em radiologia. Foi a minha primeira matrícula. A matrícula número 1 do Instituto Simas de Ensino é da Pilar Gonzalez. Só que a Pilar, a história dela está lá no YouTube, no Papo de Mentalidade X, na playlist. Só que a Pilar, ela não morava no Peru. A Pilar morava no Japão. Presta atenção na história de hoje. A Pilar morava no Japão. E aí a Pilar decidiu sair do Japão e ela decidiu vir morar no Brasil. Ela falou assim: não, eu vou morar no Brasil porque eu quero dar uma condição melhor para os meus filhos. E no Brasil eu vou conseguir isso. O esposo dela era brasileiro. E a Pilar se matriculou no curso de radiologia. E nós pegamos uma amizade. Eu conheci toda a família dela. A família dela frequentava o instituto. Ela morava atrás do instituto, por isso que ela foi estudar lá. E eu conheci toda a família da Pilar. Conheci o esposo, os filhos eram bem pequenos na época. E aí ela se formou no Simas. 2007 ela entrou. 2009 ela estava formada e logo depois ela fez o curso de mamografia e depois ela foi fazendo vários cursos. Ela foi fazer o tecnólogo, então ela foi seguindo exatamente a orientação que eu dava para ela. Toda a orientação que eu dava ela fazia. Todos os congressos do Simas de 2007 para frente ela estava. Ela foi realmente seguindo a minha orientação. E o primeiro estágio que ela conseguiu foi numa clínica japonesa, Dr. Hélio Yamashita. E o Dr. Hélio era chefe lá na ressonância do Hospital São Paulo, eu já trabalhava lá. Contei essa história para você ontem. Quem não assistiu, depois assiste, está aí no feed. E o Dr. Hélio, ele ficou sabendo que eu tinha uma escola. E ele falou o seguinte: pessoal, já que você tem uma escola, por que você não me manda uns estagiários? Aí eu falei assim: eu faço isso. Aí ele pegou e falou assim, eu falei: mas onde que é a sua clínica? Ele falou assim: é aqui na parte de baixo do Hospital São Paulo, 2 ruas para baixo. Eu tenho uma clínica ali, você pode mandar estagiário lá. A escola era no Santa Cruz, ali na Vila Clementino, então era bem perto, tudo bem perto, né? E eu coloquei a Pilar lá. Só que o Dr. Hélio, ele é japonês, Hélio Yamashita, ele é japonês. E o público do Dr. Hélio são japoneses. E a Pilar foi fazer estágio nessa clínica. Quando acabou o período de estágio, a Pilar avisou que ela estava indo embora. E esse médico falou: você não vai sair daqui, porque eu não tenho nenhuma técnica que atende os meus pacientes em japonês. E você fala fluentemente o japonês. E ela ficou lá naquela clínica, sendo estagiária remunerada. Depois ela foi fazer mamografia, acabou ficando, tomografia, acabou ficando lá. E ela ficou um tempo lá.
E por conta dessa amizade que nós construímos, eu contei para ela um dos meus sonhos, que era viajar para o Japão. Falei assim, olha, Pilar, meu sonho mesmo, um deles, é ir para o Japão. Porque eu tenho certeza que o meu time ele vai ganhar, na época era um campeonato Libertadores, e eu tenho certeza, ele vai para o Japão e eu vou com ele. Aí ela deu risada, falou, até parece. Se você for para o Japão, eu te garanto a moradia lá. Eu falei, como assim? A minha irmã mora lá. A minha irmã mora no Japão. Se você for mesmo para o Japão, você vai ficar na casa da minha irmã. E ela já tinha combinado com a irmã isso. Já tinha avisado a irmã que se eu fosse para o Japão, eu ficaria na casa da irmã. Bom, meu time foi para o Japão em 2012. Sou corintiano, roxo, maloqueiro e sofredor. E meu time, ele foi para o Japão em 2012. E o que aconteceu? Eu me programei para comprar as passagens e realizar esse sonho.